Ô, gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Saudades de vocês, cumprimentá-los, né? Espero que todos estejam bem, né? Familiares, todos vocês, todo mundo bem. Vamos voltar aí às nossas atividades, os nossos encontros, através de vídeo, mas pelo menos ainda estamos tendo como nos encontrar, né? Graças a Deus. Obedecendo aí as regras do momento, que é ficar em casa, né? Sair com máscara, tomando todos os cuidados, né? Álcool gel, higienização e etc. Até que tudo isso passe e vai passar, se Deus quiser. E vamos tocando a vida, né, gente? Tá? Bom, eu pus para vocês, que era para a página, né, de retorno, deixar o material todo certinho aí, página 107. Tá? Na página 107 ele começa a falar de polígonos. Olha, pessoal, eu sei que tem uma parte aqui que eu estou passando, é que como nós íamos retornando hoje, e para passar essa informação de transferidor, essa coisa, então eu preferi, nós irmos direto para um ponto onde eu posso já estar explicando alguma coisa para vocês e através desses reencontros eu agendar um dia para que vocês falassem com relação ao transferidor e falar de tamanho de ângulo e assim vai. Inclusive eu vou falar do tamanho do ângulo quando nós vamos falar da classificação dos triângulos, que é um pouquinho depois aqui do polígono. Aí eu falo do tamanho do ângulo e por que uma coisa tem a ver com a outra, porque os triângulos têm classificação com relação a ângulos em função dos tamanhos dos ângulos, né? Então eu preferi deixar um pouquinho para depois. Por isso que eu coloquei a página 107. Mas nós vamos ver essa relação de tamanho de ângulo, medida, né, em transferidor, nós vamos ver. Tá? Tem uma outra coisa também que eu queria falar, é com relação aos paralelepípedos aqui, né, aos sólidos. Essa questão vocês vão ver um pouco depois, mais detalhado com relação a isso. Sétimo ano, um pouco mais no final de sexto ano. Então por isso que eu achei melhor vir direto aqui para a página 107. Mas a questão dos ângulos nós vamos ver, tá? Bom, eu preparei aqui então uma apresentação. Então vamos lá. Página 107 ele começa falando sobre os polígonos, né? Então ele detalha para você. Então o polígono é uma figura geométrica plana fechada e formada por linhas ou segmentos de reta, né? Então são aquelas famosas linhas, só que elas são fechadas. Então nós temos como, por exemplo, o triângulo, né? Nós temos o quadrado, que é inclusive o que ele traz aí na apostila, e temos um retângulo. Mas nós temos diversos polígonos e com uma variedade de lados grande que tem mais aí na frente. Triângulo com 3 lados, né? O quadrado com 4, né? Fazer um quadrado mais parecido com o quadrado, né, gente? Isso, assim. E o retângulo também com 4 lados. Então, depois a gente vai falando, vamos falar sobre os principais elementos do polígono, né? Ele fala com relação ao lado, né? Relação ao lado do triângulo, que refere-se a cada segmento da forma do polígono, cada segmento, né? Depois ele fala no vértice, tá? O vértice são esses encontros de duas retas. Ele coloca aí que é o ponto comum de dois lados consecutivos, né? Então você tem esse lado, o ponto comum está aqui. Esse lado, comum porque pertence aos dois, comum ao mesmo tempo. Ele fala na diagonal, que é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então não é esse aqui que é a diagonal. A diagonal é esta aqui. Esta aqui. Isso aqui é que é diagonal. Tá? E ele fala no ângulo interno. É o ângulo formado por dois lados consecutivos na região interna do polígono. Ele coloca aí. Seria isso aqui, ó. Os ângulos internos do polígono. Tá? É isso aqui. Então ele coloca isso como definição aí, do polígono, tá, gente? Bom,
Depois, ele vem falar com vocês sobre polígonos convexos, que são os dois tipos de polígonos que nós temos, e os polígonos côncavos. Isso está na página 108, tá? 108 e 109. Então, polígonos convexos e côncavos. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, gente. Bom, então deu para entender aqui, né? Nós temos os ângulos internos, só repetir aqui. Nós temos ângulos internos, as diagonais, nós temos o lado do polígono, que seria aqui o vértice, ou os vértices, no caso aqui são 3 vértices, né? O vértice. E nós temos a diagonal. As diagonais são aquelas, o único que não tem diagonal é o triângulo, tá? O único que não possui diagonal. Vou apagar aqui, porque fica melhor para mostrar para vocês. Espera aí. Aí, ele define para vocês que existem dois tipos de polígonos. Os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Esses não convexos também são chamados de côncavos. Tá? São chamados de côncavos. Tudo bem, gente? Bom, aqui, né? Eles são chamados de côncavos. Bom, aí, essas estão nas páginas certas. Então, qual que é a definição que você coloca? O polígono convexo, vamos pegar, por exemplo, o quadrado. Você tem duas formas para descobrir isso aqui. Quando que ele é convexo? Se você pega dois pontos em quaisquer lugar do polígono convexo e faz a união desses dois pontos, e esta reta, vou colocar B aqui também, qualquer lugar dentro do polígono, dois pontos, essa reta que foi formada através dos dois pontos não sair fora do polígono, ele é convexo. Se você tem, vou pegar aqui, famosa bandeirola, né? Se você pega dois pontos que estejam no polígono, quaisquer que sejam os lados, e ao unir esses dois pontos, essa reta passar fora do polígono, aí ele é não convexo. Ó, vai passar fora. Ó, vai passar fora, esse pedaço aqui passou fora, então ele é não convexo, ou côncavo. E aqui ele é convexo quando você une os dois pontos e ele não passa por fora da figura. Tá? Isso inclusive é a definição que está passando aí para vocês. Uma outra forma é essa aqui. Vou voltar com o quadrado aqui e vou fazer aqui a outra figura. Então, qual que é a situação? Se você fizer um prolongamento, vou fazer um pontilhado, prolonguei essa reta, prolonguei, 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 prolonguei. E nenhum desses prolongamentos passaram por dentro da figura, ele é convexo. Isso está na página 109 para vocês. Agora aqui, vou prolongar, prolonguei, 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 prolonguei. Aqui, ó, prolonguei, 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 prolonguei. Nesses dois prolongamentos aqui, ó, essas retas vão passar por dentro da figura. Então ele é não convexo ou ele é côncavo, tá? Ele coloca aqui para você na página 109 o seguinte: uma das formas mais práticas consiste de baixo assim. Uma das formas práticas consiste em prolongar todos os lados do polígono. Se todos os prolongamentos passarem fora da figura, então será um polígono convexo. Ó, o prolongamento passou fora da figura.
os prolongamentos passaram fora da figura, tá? Caso contrário, ele será não convexo, ó. Então ele passou por dentro. Os dois prolongamentos passaram por dentro. Então ele é não convexo. E o de baixo? Outra maneira de verificar se um polígono é convexo consiste em ligar dois pontos quaisquer internos da figura, que é o caso aqui. Se qualquer segmento nessas condições estiver totalmente contido na região interna da figura, então o polígono será convexo, que é o caso aqui, né? E caso seja possível traçar algum segmento que não esteja totalmente contido na região interna do polígono, então o polígono será não convexo ou será côncavo, que é o caso aqui, que ele passou fora. Tá, gente? Então é isso. Então, inicialmente, eu passo para vocês, né, o que é o polígono, né, que região com linhas fechadas, né, eu falo sobre lado, vértice, diagonal, ângulo interno. Isso daí, gente, vocês vão precisar, vai aparecer bastante para vocês aí para frente, né, é bom ter uma definição disso logo no início, que a gente está procurando fazer agora, e passo o que é convexo ou côncavo. Na página 110, aí ele faz uma classificação, aí você consegue perceber que nós temos vários polígonos. Essa classificação, não fiz o desenho, então, mas vou falar com vocês aqui. Classificação, ao nos referirmos a um polígono, podemos apenas mencionar o número de lados. Polígono com 8 lados, polígonos com 10 lados, etc. Você vê que nós temos vários aí. Se vocês observarem, nós temos aí o triângulo, né? 3 lados, fizemos aqui. Temos o quadrilátero, né? O quadrado, o quadrilátero. Nós temos o pentágono, né? São 5 lados. O hexágono, 6 lados. O heptágono, 7 lados. O octógono, o eneágono, 9 lados. O decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12. Pentadecágono, 15. E o icoságono, 20 lados. Tá? Tem uma observação importante que sempre os exercícios que aparecerem para vocês daqui para frente, não vai falar que os lados são iguais, vai aparecer com esse termo que eu vou acabar de falar agora. Ó. Quando um polígono for regular, é que ele tem lados iguais. Regular, lados iguais. Então, observe que o nome dado ao polígono diz respeito apenas ao seu número de lados. Assim, por exemplo, para que um polígono seja chamado de pentágono, basta apenas que ele tenha 5 lados. Então, se tiver 5 lados, ele recebe o nome de pentágono. Mas ele pode não ter os lados iguais. Vou pegar um cantinho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele não tem os lados iguais. É um pentágono. Certo? Caso tenha seus ângulos de mesma medida, diz que um polígono ele é regular. Com relação ao ângulo, que eu falei que eu vou voltar a explicar para vocês, nós vamos marcar a partir dessa primeira aula, vou estar marcando, o ângulo está aqui dentro, está em relação ao tamanho de ângulo. Aqui eu não tenho ângulos iguais, e eu também não tenho lados, então ele não é regular aquele que eu desenhei ali. Os regulares são aqueles que têm lados iguais, tá? Embaixo tem a faixinha aí para vocês, é o retângulo. Polígono regular é um polígono que apresenta lados congruentes e ângulos internos também congruentes, tá? A gente vai, com relação à explicação, como eu sempre faço, a gente dá uma paradinha e vai mais ali na frente, né? Então nós temos aqui os exercícios. Só um minutinho que eu já vou ver a página que eu marquei com vocês. Na página 124, tá? 124, exercício 1. Vamos abrir lá, gente. Vamos abrir lá. 124. Eu vou dar uma apagadinha aqui, só um minutinho. Aqui. Abriram aí? Prontinho? Vamos lá? Então, esses são os exercícios de aplicação, né? Que nós fazemos sempre na sala, como nós já vimos fazendo. Então, tá lá. Com o auxílio de uma régua, vamos precisar de uma reguinha aí, trace as diagonais de cada polígono dado. À medida que traçar as diagonais, conte quantas são
traçadas partindo de um único vértice e complete o quadro. Depois, responda ao que se pede. Esse exercício, eu vou fazer o primeiro, que é o quadrado ali, fazer com vocês, e eu vou deixar ele para vocês depois concluírem, tá? Por exemplo, você tem ali o quadrado. Deixa eu ver se eu faço certinho aqui. Esse exercício é o exercício 1 da página 124. Então ele pede para você para traçar as diagonais. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai traçar aqui, tá, gente? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui o celular para vocês verem melhor. Isso. Entendeu? Então aqui vocês vão traçar as duas diagonais. Lembre-se que diagonais é a união de dois pontos que não são consecutivos. Não seria esse ponto com esse, eles são consecutivos. Seria este com ele e é este com esse, porque eles não são. Então essa daqui é uma diagonal e essa aqui é outra diagonal. Tá? Se vocês observarem do lado nós temos um pentágono e as outras duas figuras. Se vocês perceberem embaixo, o número de lados do polígono. O que tem 4 é a resposta. Número de diagonais traçadas partindo de um único vértice. Então, tem 4 lados, ele tem partindo de um único vértice. De um único vértice, ele tem uma diagonal. De um único vértice. Ele tem essa, e de um único vértice ele tem essa. Ele não está perguntando a quantidade, tá? De diagonais. O número de diagonais traçadas partindo de um único vértice. Então, de um único vértice tem uma, de um outro único vértice também tem uma. Do lado, você tem um pentágono. Ele tem 5 lados. De cada diagonal, eu vou deixar essa parte para vocês. De cada diagonal, de cada vértice, quantas diagonais vão sair? Vocês vão perceber que no pentágono vão ter 2. Então eu queria que vocês preenchessem aí. Eu vou deixar esse exercício. Tem 2 perguntinhas embaixo, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso e nós vamos voltar a conversar aí na próxima aula. Tá bom, gente? Queria que vocês fizessem isso primeiro, tá? Quero dizer que foi um prazer estar com vocês novamente, mesmo que seja dessa forma aí, por vídeo, né? E a gente vai agora seguir o resto do ano juntos aí, passando coisas para vocês e logo, logo, se Deus quiser, tudo isso vai passar e nós vamos estar presencialmente aí, todo mundo junto com os outros, tá bom? Um grande abraço, um abraço à família, até a próxima aula, tá? Tchau, gente. Um abraço.